E vamos de mais um filme, De Repente Pai. Eu vou dizer que este filme me surpreendeu. Me surpreendeu. Sabe quando você está assim num domingo, depois do almoço, aí você fala, vou assistir um filme, mas que filme? E aí, no caso, eu optei por buscar no YouTube, sem pretensão nenhuma. Nunca tinha ouvido falar. Foi assim, de pesquisar, eu queria alguma coisa cômica, tal. E aí surgiu, esse filme como sugestão e estava 100% disponível no YouTube. Ok, vou assistir. Vai, né? É um ator que eu já vi em outros filmes, ele está sempre envolvido com filmes engraçados. E eu me surpreendi. Me surpreendi com a história, eu vou compartilhar aqui o porquê. Porque também trouxe tudo que eu assisto. Tudo que eu assisto, eu tento analisar como que eu posso aproveitar aquilo na minha vida e faço a ligação de tipo, e com o que eu trabalho. Faço isso tanto com livro, com filme, enfim. Que a vida ela é pedagógica. E normalmente filmes, eles são pensados, estruturados para passar uma mensagem. Então a gente pode aproveitar e muito. Não esquecendo de você construir o seu próprio filme, né? Que é a nossa própria vida. Mas vale a pena, muitas vezes, você pegar aí atalhos, né, em outras histórias. Então, o filme ele fala o seguinte: primeiro, esse ator principal, ele tem lá a família dele, ele trabalha com o pai dele e ele nunca teve muito sucesso, assim. Uma pessoa que né, queria jogar basquete, mas nunca investiu na carreira, perdeu a mãe cedo. Eu me lembro mais ou menos agora da história dele, porque eu lembro agora muito mais o enredo em si. Mas ele não tinha muito sucesso ali. Mas ele estava sempre com a família, sempre ajudando a família. E quando ele era mais novo, ele decidiu presentear o pai e a mãe, se eu não me engano, a mãe estava com uma doença terminal, com uma viagem. E aí ele fez um trabalho que ninguém na família sabia, só ele sabia, que era ser doador de espermas. E aí ele sempre doador, então foi onde ele ganhou dinheiro quando ele era mais novo e ele pôde proporcionar aí alguns momentos para a família. E a família não sabia sobre isso. Era uma coisa dele, sabe? Uma coisa dele. Então ele é considerado o cara trapalhão da família. Falou, "Ó, nunca deu muito certo, mas vira e mexe, tem uma surpresa ali. Trabalha no frigorífico junto com o pai e com o irmão, tem uma namorada, mas também não tem um relacionamento muito firme, ou seja, é um prego na areia. Em dado momento, ele recebe uma notificação de que ah, os filhos gerados desse trabalho dessa doação, desse trabalho, né, porque ele recebia, vazou-se o nome dele, só que não o nome dele é verdadeiro, era um codinome. Era um nome falso para identificar ali o doador. Mas as pessoas queriam conhecer e entraram num processo contra essa empresa, com esse laboratório, e esse laboratório foi buscá-lo para falar: olha, aconteceu aí e o pessoal está querendo, né? E ele tinha um amigo e esse amigo acabou, que era advogado, acabou pegando esse projeto porque ele falou assim: eu não sei o que eu faço, o que que eu faço aqui? Ele falou: não, deixa comigo. Inclusive, a gente pode processar esse laboratório por ter vazado os dados, por mais que, porque pode correr o risco das pessoas te encontrarem. E aí tinha, tipo, acho que mais de 50 adolescentes e jovens, né, que foram em busca, queriam saber a identidade do pai, do pai biológico. E ele fica meio que desesperado. Ele falou, como assim, né? Com a vida tudo bagunçada e isso acontecendo. E o amigo dele falou, não, deixa comigo. Mas ele daí recebe as informações e recebe, inclusive, um pacote com o nome dos filhos, né, biológicos que estariam no momento buscando querer saber a identidade do pai biológico, porque essas crianças, educação adolescentes e jovens, né, eles se sentiam, eles, sabe quando falta uma parte na vida? Mais ou menos assim. E aí começa o desenrolar. E aí tem reunião, tipo assim, esses filhos eles se reuniram para tipo, olha, a gente quer ter o direito de poder saber quem é esse pai. E aí ele, na curiosidade, ele vai até essa convenção, por exemplo,
para ter uma ideia do que está acontecendo. E ele lá no meio ele falou assim: meu Deus, tudo esse povo são os meus filhos, né? E ele fica muito assustado. Então, o amigo dele acaba pegando esse caso para poder, inclusive, ganhar dinheiro com isso. Primeiro, ele não precisa ser reconhecido e ele não tem responsabilidade nenhuma, porque era um acordo, né, feito, inclusive, com o laboratório. Só que ele, na curiosidade, ele fica com os pacotes, porque o amigo dele tem que entregar de qualquer forma para ele, né? Ele falou: ó, foi entregue aqui. E ele falou: ó, não abre, só guarde isso aqui, porque quando terminar o processo, a gente vai ter que desenrolar, mas essas são as fichas das pessoas que estão buscando a sua identidade, né? E ele, aí começa a parte cômica do filme, né? Que é a curiosidade. Ele falou assim: ah, vou ver um só. Aí ele, não, vou ver, deixa eu pegar um aqui. Quando ele pega, ele começa a ver que, tipo assim, o primeiro caso dele, que eu vou comentar, ele vê a descrição como se fosse um currículo, sabe? Currículo. E aí ele monta uma parede com todas aquelas fichas, só que virado, né, do lado oposto. E aos poucos ele vai identificando, ele vai pegando, ele conhece um, aí ele meio que entra na vida da pessoa, conhece outro, e aí ele foi virando e criando um mural das pessoas que ele já tinha se conectado. Então, o primeiro filho que ele vê é um jogador de basquete. E quando ele olha assim, ele fala: eu sou pai de um jogador de basquete. Eu queria ter sido jogador de basquete na minha infância. E tem uma cena que eu até coloquei aqui, que é só ele, essa cena aqui, que tá o pessoal do trabalho, e ele tá com a roupa de basquete, porque ele era o cara, inclusive, que tava sempre pipocando com o povo. Então, assim, ó, a gente vai jogar um jogo. Ele ficava responsável pelos uniformes, só que ele era esquecido, ele não tinha muita responsabilidade. E aí, no dia do jogo, só ele foi com o uniforme porque ele esqueceu de levar dos demais. Então, tem uma característica dele antes e uma característica dele depois. E aí, ele chama esse amigo, né? E o amigo acaba sendo ali o cúmplice dele. Ele falou assim: ó, eu falei pra você não ver essas histórias. Ele falou: não, eu só quero ver um, só pra, né? E aí, quando ele começa a ver o jogo, ele começa a se sentir ali, tipo. Por que que o técnico coloca ele pra jogar? Aí o técnico coloca ele para jogar e ele começa a vibrar e ele começa a sentir orgulho daquele filho que ele nem sabia da existência até pouco tempo atrás. E aí ele começa a ter alguns comportamentos porque ele gostou tanto da experiência que ele resolve mais um. Resolve mais um. Aí ele conversa com o cara no final, mas não se identifica, né, como pai biológico e tal. Só que ele começa a ter o quê? Melhoria no próprio comportamento. Porque ele percebe que, como ele nunca teve uma responsabilidade, além, né, das que ele tinha no dia a dia, na verdade ele era muito mais filho do que pai. E ao meio que se tornar e ter a experiência de pai, ele se tornou cuidador. E aí ele começa a melhorar o comportamento dele aonde ele tá, a ponto do pessoal perceber. Como assim? Então, aquele cara que esquecia, agora tá monitorando mais. Aquele cara que tinha que ser lembrado, agora ele cuida mais. E aí tem uma cena onde vai acontecer o jogo e tá todo mundo uniformizado porque ele cuidou para aquilo acontecesse. Então, é um filme que ensina o quê? Aqui vai ter algumas outras situações, né, de outros filhos que ele conheceu, mas de que muita gente, e tem, nossa, é que daí eu não vou indicar esse vídeo para vocês verem, mas eu assisti um vídeo um tempo atrás que tem uma, eu não lembro se ela era neurocientista, e ela é americana, não vou me lembrar agora o nome dela, e ela falou que muita gente está morrendo por falta de esperança, é falta de ter projeto, é falta de ter objetivo, porque uma coisa é certa, eu, por exemplo, eu empreendo. É fácil empreender e no Brasil? Eu não sei para os demais, mas eu sei do meu cenário. O quanto, lógico, o que me cabe, eu tiro do colo. Então, a criação das coisas, o investimento nas coisas com base no que eu ganho. Só que, por exemplo, ganhar o mercado. Agora é uma fase que a gente está na empresa de ir para o mercado. E ir para o mercado requer dinheiro, requer caixa. Só que o caixa que a gente tem é aquilo lá, paga as contas e tem que fazer agora um caixa para ser queimado, ou seja, para poder investir para ser visto.
Então não é tão fácil, até porque o tempo ele passa. Então, mesmo se você tivesse todo o caixa do mundo, não é só o dinheiro que conta nesse momento, mas é a estratégia. Então, de qualquer maneira, quando você não tem, por exemplo, um dinheiro em caixa e o dinheiro que entra para pagar as contas, mas você não tem nem o mínimo para queimar, para fazer um movimento, e isso faz com que atrasa muitas coisas. Claro que cada um tem o seu tempo, mas tem muita coisa que vai ficando para trás. E aí você tem que pensar. Você tem que criar movimentos, pensar fora da caixa, fazer com o que está na mão. E tem gente que às vezes não tem essa resiliência. E engraçado que é exatamente isso que a gente leva hoje para o mercado, para profissionais que já estão no mercado, que são especialistas, para que o seu potencial aumente e ele possa ter mais autogestão com ele e com o negócio através das nossas soluções. Então, isso que mostra nesse filme é exatamente uma pessoa que começa a ter autogestão, porque ele tem agora uma palavra em inglês que eu vou falar, que significa accountability. Accountability significa você pegar as rédeas daquilo que você faz e seguir adiante, assumir a sua responsabilidade. E é exatamente o que acontece nesse filme. Ele, quando ele se depara com um cenário que, apesar de não ser o objetivo dele principal, ele meio que tipo, putz, quem sou eu com mais responsabilidade? Aí, beleza. Aí ele passa a conhecer, né, outros cenários de outros filhos. Aí tem esse caso aqui, onde ele vai visitar, ele vê lá a ficha da pessoa, trabalha num café. E aí ele chega e o cara é super grosso, assim. Pois não, que ele falou assim, nossa, mas para atender o cliente você tem que, né? E aí ele começa meio que tipo assim, chamar a atenção do menino ali, porque ele falou, ó, caramba, você tem que atender bem as pessoas, como é que você vai ter cliente? Aí ele fala, ah, desculpa, eu tô nervoso, eu posso perder, eu tô perdendo a oportunidade da minha vida, que eu ia passar num teste. Aí ele começa já maquinar, falando assim, mas que hora que é esse teste? Ah, é tal hora, mas não tem ninguém para me substituir, que não sei que lá. E aí o menino acaba abrindo o coração com ele, ele fala, não, seja por isso. Eu fico aí para você, você vai no seu teste. Aí ele falou assim, nossa, cara, mas eu até agradeço, mas como é que ele falou? Não, com o seu chefe eu me viro, pode deixar, é para fazer café, ixi, isso daí eu me viro, né? Ele falou, só que é o seguinte, eu não tenho como ir, porque eu tô sem dinheiro. Ele falou assim: você vai ter que chegar rápido. Então, toma aqui a chave do meu carro. Aí o cara, do caminhão do frigorífico, né? Aí o cara falou assim: você vai dar a chave do seu carro para mim? Ele falou: não, confio em você, é para te ajudar. Eu gostaria que alguém fizesse isso por mim. E aí tem o desenrolar dessa cena. Porque é bom você ficar curioso, curiosa, porque eu acho que vale a pena você assistir também. Mas é um cenário. Então ele saiu de um cenário, ele se sentiu orgulhoso daquele filho. Ele falou assim: nossa, o cara fez a cesta, é como se eu tivesse feito a cesta. Então, esse menino precisava fazer um teste, falou assim: caramba, se eu posso te ajudar agora, por que não te ajudar agora? Só que ao fazer isso, ele deixou de fazer uma outra coisa, mas ele queria poder ajudar, no fim acabou atrapalhando e depois acabou dando bom, né? E assim ele faz. A cena que essa imagem não tá muito boa, aí ele foi descobrindo outro filho que tipo, o cara é cantor de praça. Aí ele vai lá, assiste o cara das moedas e incentiva o pessoal, não, vamos lá, vamos bater palma. Aí ele vê um outro filho que é guia turístico, aí o guia turístico, então, aqui esse museu não tinha muito, falou, não, legal, né? Começa a fazer pergunta, então ele começa a ser participativo e fazer as pessoas participarem de cada filho em cada momento. E aí cada filho tem o seu cenário. E aí vai tendo nuances, né? Como, por exemplo, uma filha que era manicure, ele vai lá e pinta a unha, porque ele queria, além de contribuir, participar de alguma forma na vida daquela pessoa. Aí tem outras cenas que são mais, vamos dizer assim, dramáticas, como uma filha que quase morreu e ele chegou e, tipo assim, ainda bem que ele chegou naquele momento, ele pôde ajudar. Então, são um filho que era homossexual e aí ele tinha uma namorada. E aí depois ele seguiu ele se encontrou com outro cara, ele falou assim, meu Deus, tipo assim,
vários tipos de filhos, né? Vários tipos de cenário. Um filho que bebeu demais, aí ele falou assim: "Ah, eu vou dirigir". Não, você vai. Aí ele pegou e chamou um táxi. Então ele começou a atuar como pai em diversos cenários diferentes de forma natural. Então o filme ele mostra exatamente isso, como nasce a responsabilidade. Porque ele não era obrigado àquilo, mas ele descobriu que ele podia ser muito mais do que aquilo que ele estava sendo a partir do momento que ele se compromete, a partir do momento que ele vê outra vida ali que, querendo ou não, é uma parte dele. E aí tem um desenrolar, né? Os filhos acabam fazendo amizade entre si, aí eles têm lá um encontrão dos filhos, e os filhos sem saber, inclusive, que ele era. Ele vai no encontro, porque como ele ficou meio conhecido entre alguns, e as pessoas acabaram achando que ele fazia parte ali do projeto, alguma coisa do tipo. E aí tem um filho em especial que eu não encontrei nenhuma foto para colocar, e eu não quis também pegar do vídeo para também não ficar colocando muito spoiler aqui, né? Mas ele é doente, ele é deficiente e ele estava internado. E aí foi o filho que ele mais teve assim desafio com lidar ali no ver aquele jovem, né, naquela situação. E aí ele até pergunta para a enfermeira, ele falou assim, eu vou embora, né? Eu não sei o que. Ela falou assim, não, você só fica. Ele falou assim, a melhor coisa que você pode fazer por ele é estar presente. E aí ele está presente ali e ele começa a cuidar e assim, não tem muita interação, mas o fato dele estar ali presente. E aí tem esse cenário onde os filhos, né? Alguns filhos se reuniram e tal. Aí ele fica pensativo assim, que ele tipo assim, tá faltando ele. Aí ele vai lá, pega ele, traz ele. Então, assim, é um filme emocionante, vou dizer. Porque parece, assim, tem nuances de comédia, né? Mas tem partes que é muito emocionante, porque você fala assim, gente, que bonito, né? É bonito ver o desenrolar das pessoas, mesmo lógico. É um filme, mas é uma história. E quantas pessoas, às vezes, não estão vivendo isso nas suas próprias vidas? Como assumir compromissos, como assumir vidas, né? Muitas vezes a gente está resolvendo só a nossa vida, mas o quanto a gente se envolve com pessoas que vão além, porque assim, tem gente que não assume a própria responsabilidade da própria vida, tem gente que não tem autorresponsabilidade com a própria existência. Então, quando você resolve ou amadurece isso, você consegue contribuir com outras pessoas, mas com pessoas que também estão em busca, é uma soma. O problema é quando tem gente que subtrai. Aí ferrou, porque tem gente que, além de não assumir a própria existência, de não cuidar de si, quer que outras pessoas cuidem de si. Aí já vai para uma outra linha. Então, por exemplo, os animais, as crianças, são seres que precisam de cuidado de uma forma integral de adultos. Agora, se você não tem adultos responsáveis, essas crianças, esses animais sofrem. E a gente vê vários cenários aí no mundo neste momento. Nos negócios, a mesma coisa. Então, trazendo agora para a linguagem empresarial. Vamos supor que ao invés desses filhos aqui, e essa é uma das cenas, acho que uma das mais bonitas, que é quando eles, tipo, não é o final do filme ainda, mas é um momento que depois eles interagirem, eles se reconhecem como irmãos, e o personagem tá aqui no meio, ele faz parte daquele cenário, então ele recebe essa carga de energia do quanto ele contribuiu para a vida, querendo ou não, dessas pessoas. Agora, se eu trazer para a linha empresarial, eu posso dizer assim: imagina que isso daqui é a foto dos seus clientes. E você, como empreendedor, empreendedora, vamos colocar assim, é como se fosse o pai e a mãe do seu negócio. E você precisa cuidar do seu negócio, ou seja, a accountability, essa autorresponsabilidade, essa autogestão, está com o empreendedor. Uma vez que você faz isso, você consegue contribuir na vida de pessoas. Então, a linha lógica do filme dá para aproveitar também para a linha empresarial, principalmente do empreendedorismo. Eu não vou nem falar assim, do corporativo, não, do empreendedor. Ser empreendedor individual. Sim. Então, você é a mãe ou o pai do seu negócio é um outro ser. Então, quando você assume a autogestão, e na verdade assim, a autogestão, só para explicar aqui, é o seu negócio funcionando sem você. Mas existe a autogestão pessoal e a empresarial.
A pessoal é quando você tem o accountability, ou seja, você assume as rédeas daquilo e aí você atua diretamente para melhorar aquilo que você tem, que é o projeto em si. Mas para onde eu vou levar esse projeto empresarial? Ele tem que funcionar um dia sem você. Então, várias coisinhas precisam acontecer para isso ser de fato verdade, entende? Então, quando você tem a sua solução, a solução do seu negócio, você vai atuar na vida do seu negócio e, consequentemente, seu negócio na vida de outras pessoas. Quanto mais pessoas você atinge, melhora a vida das pessoas e também da sua empresa. E é aí onde tem lá o retorno do investimento. Então, cuidar do negócio é mais do que essencial. E essa coisa de você se tornar meio que mãe, meio pai, é onde entra a gestão empresarial, porque você vai gerenciar, gestacionar todos esses momentos e etapas até que o seu projeto alcance o objetivo final. Eu falo que é o final de um grande começo, né? Porque fazer funcionar sem você e depois você usufruir desses benefícios é o que muita gente quer. Só que muita gente vive isso com vários negócios. Então você só precisa fazer um funcionar para aprender, entender e depois replicar. Que é isso que a gente contribui, no caso, com o especialista aí, advogado, terapeuta, consultor, mentores, enfim. Profissionais liberais que melhoram a vida de alguém, a gente melhora a sua vida para você melhorar o seu negócio. Pronto. Então, essa grande foto, que é a grande família ali, é uma cena, uma das cenas mais bonitas ali do filme, mas ela não é o final. Ela é um meio ali e depois tem o desenrolar, onde ele começa a enxergar que ele se torna uma pessoa melhor depois de ter conhecido alguns dos filhos, depois de ter tido essa experiência. Então, a vida dele melhorou a partir do momento que ele fez o que tinha que fazer, que é o quê? Cuidar. No final das contas, já que é o provedor, é prover o ambiente. E isso faz total diferença, porque a energia masculina, quando ela está no positivo, realmente existe a prosperidade, porque existe o cuidado. Onde falta energia masculina, tem o desleixo. Mesmo a mulher tendo a energia yang, que é a energia do cuidar, a mulher ela não tem a energia da, do externo. A mulher cuida mais do interno. Então, se percebe onde tem a ausência ali da energia masculina e só tem energia feminina, porque as coisas ficam quebradas. É como se as coisas sempre estivessem quebradas. E isso é triste, né? Porque se consegue ver, ainda mais quando você começa a saber de algumas coisas, e às vezes tem gente que não percebe isso, né? Na sua vida, na vida do outro. Então, quando essa neurocientista falou sobre que muita gente está morrendo por falta de esperança, na verdade eu vejo que é meio que falta da própria autogestão. Porque se você não se comprometer com as coisas, com algo, você não busca. Porque nem tudo vai vir fácil. Nem tudo tem lá dia 5, dia 20. Ainda mais para quem empreende. Você tem que criar, você tem que ofertar, você tem que encantar. Para E lógico, tudo isso tem que ser pensado e ainda fazer sentido para a pessoa. E o retorno desse investimento ele vem como resposta do que você está servindo. Porque se você não servir, ou se a sua solução não servir para o outro, não vai ter esse retorno do investimento. Então, são os dois lados, né? Um lado que vai e um lado que vem. E aí, o filme, se você olhar com esse olhar, você vê muito bem o encontro desse aprendizado que é muito importante, que é no fundo, é você ter autogestão sobre aquilo que da sua vida, o seu negócio e os seus. Então, é um filme que eu falei, olha, me surpreendeu. Só dei o play, assisti, falei, saí pensando, falei, gente, que interessante, que lição, que lição. É o tipo de informação que faz a gente é, resgatar aí uma memória e vai servir para outras pessoas. Por isso que eu estou fazendo o vídeo, porque pode ser que sirva para você. Então, busque em algum lugar no YouTube e fica a dica hashtag que vale a pena assistir sim.
Pausa. Pausa.